Olá, queridos e queridas. Eu estou contando a história de Jesus do livro O Maior Homem que Já Viveu. E hoje a história é entregue e levado para a execução. Quando Pilatos, movido pela serena dignidade do torturado Jesus, tenta novamente livrá-lo, os principais sacerdotes ficam ainda mais irados. Estão determinados a não permitir que nada interfira em seu propósito iníquo. Por isso, recomeçam a bradar: para a estaca com ele, para a estaca com ele. Tomai-o vós mesmos e pregai-o numa estaca, responde Pilatos. Contrário ao que já disseram, é possível que os judeus tenham autoridade de executar criminosos por delitos religiosos de considerável gravidade. Daí, pelo menos uma quinta vez, Pilatos declara Jesus inocente, dizendo: eu não acho nenhuma falta nele. Vendo que suas acusações políticas não dão resultado, os judeus recorrem às acusações religiosas de blasfêmia, usadas horas antes no julgamento de Jesus perante o Sinédrio. Nós temos uma lei, dizem eles, e é segundo a lei que ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Esta acusação é nova para Pilatos, e isto o faz ficar mais temeroso. A esta altura, ele já se dá conta de que, exatamente como o sonho de sua esposa e a notável força de personalidade de Jesus indicam que este homem não é um homem comum, mas o Filho de Deus. Pilatos sabe que Jesus é da Galileia. Todavia, teria ele vivido antes? Levando-o novamente para dentro do palácio, Pilatos pergunta: donde és? Jesus fica calado. Ele já disse antes a Pilatos que é rei, mas que seu reino não faz parte deste mundo. Nenhuma explicação adicional a esta altura serviria para um propósito útil. Contudo, Pilatos fica ferido em seu orgulho pela recusa de Jesus de lhe responder. E num acesso de ira, diz-lhe bruscamente: não falas comigo? Não sabes que tenho autoridade para te livrar e que tenho autoridade para te pregar numa estaca? Não terias absolutamente nenhuma autoridade contra mim. E se não te tivesse sido concedida de cima, não terias absolutamente nenhuma autoridade contra mim se não te tivesse sido concedido de cima, responde Jesus respeitosamente. Ele se refere à autoridade de Deus, que concede a governantes humanos de administrar assuntos terrestres. E Jesus acrescenta: é por isso que o homem que me entregou a ti tem maior pecado. De fato, o sumo sacerdote Caifás e seus cúmplices e Judas Iscariotes, todos têm uma responsabilidade maior do que Pilatos pelo tratamento injusto dispensado a Jesus. Ainda mais impressionado com Jesus e temeroso de que ele tenha origem divina, Pilatos faz novo esforço para livrá-lo. Os judeus, contudo, opõem-se a Pilatos, repetem sua acusação política, ameaçando astutamente: se livrares este homem, não és amigo de César.
todo homem que se faz rei fala contra César. Apesar das terríveis implicações, Pilatos leva Jesus para fora mais uma vez. Eis o vosso rei, apela novamente. Fora com ele, para a estaca com ele. Hei de pregar a... Aí pergunta Pilatos em desespero: hei de pregar na estaca o vosso rei? Os judeus estão agastados sob o domínio dos romanos. De fato, desprezam o domínio de Roma. Todavia, hipocritamente, os principais sacerdotes dizem: não temos rei senão César. Temendo por sua posição política e reputação, Pilatos, por fim, cede às implacáveis exigências dos judeus. Ele entrega Jesus. Os soldados tiram de Jesus o manto de púrpura e o vestem com sua roupa exterior. Enquanto é levado para ser pregado na estaca, Jesus é obrigado a carregar a sua própria estaca de tortura. Já é meio da manhã de sexta-feira, 14 de Nissan. Talvez seja perto do meio-dia. Jesus está acordado desde cedo na quinta-feira e está sofrendo uma experiência agonizante após a outra. Compreensivelmente, suas forças logo se esgotam sob o peso da estaca. Por isso, um transuente, certo Simão, de Cirene, na África, é obrigado a prestar serviço carregando-a para ele. À medida que caminham, muitas pessoas, incluindo mulheres, o seguem, batendo em si mesmas de pesar e lamentando por Jesus. Aí, voltando-se para as mulheres, Jesus diz: filhas de Jerusalém, parai de chorar por mim. Ao contrário, chorai por vós mesmas e pelos vossos filhos, porque eis que virão dias em que as pessoas dirão: felizes as mulheres estéreis e as madres que não deram à luz e os peitos que não aumentaram. Porque se fazem estas coisas quando a árvore é seivosa, o que ocorrerá quando estiver ressequida? Jesus se refere à árvore da nação judaica, que ainda tem alguma seiva de vida por causa da presença de Jesus e da existência de um restante que crê nele. Mas quando estes forem tirados da nação, sobrará apenas uma árvore espiritualmente morta. Sim, uma organização nacional ressequida. Oh, quanto motivo para choro haverá quando os exércitos romanos, na qualidade de executores a serviço de Deus, devastarem a nação judaica. Bom, então aqui, nesta lição de hoje, nós temos a manutenção, de um propósito de pessoas iníquas, de pessoas que estão na maldade, de pessoas realmente com o coração totalmente dominado pelas sombras e dominado por um poder adquirido através das corrupções.
né, e não das leis de Deus, que, né, são as leis, são as verdadeiras leis. E eles então, né, fazendo de tudo e de tudo e de tudo, né, para que Jesus morresse, achando que desta forma, né, as leis, né, que ele trouxe, os princípios, né, os valores, o caminho para a vida seriam extintos com a morte do seu corpo físico, né? E Jesus, né, ele sabe muito bem que é muito pelo contrário, né? O que ele trouxe, né? E o que ele está passando vai realmente comprovar, né, totalmente que não adianta o que se faça. As leis, a verdade, né, os valores de Deus é o que prevalecerá. E que está aí o verdadeiro reinado, né? E então eles colocam César, né, como o rei, é o rei ali, né, dos reinados que eles fizeram, né, e um reinado construído, né, um castelo de areia, né, que vai ser destruído, né, e Jesus, durante a sua trajetória aqui, né, tentou mostrar a eles que o reinado, inclusive aqui na terra, tem de ser construído sobre a rocha. E o reinado, para ser construído sobre a rocha, ele tem que ser construído com bases, princípios, leis, fundamentos nas leis de Deus, nas leis que realmente regem o universo, nas leis que realmente vão reger as pessoas, a vida, as consequências. E eles, no caso, né, os líderes religiosos, eles não enxergam isso, porque momentaneamente ainda tem um poder e o dinheiro baseado, pautado nas corrupções, e acreditam que isso não se findará, né? Acreditam que isso se manterá por si só, né? Com a morte do corpo físico de Jesus, com mentiras. E o que Jesus passa aqui vai mostrar de forma extremamente impactante e de forma extremamente verdadeira e honrosa e digna que não, né? Que o reinado assim não se sustenta e não se sustentará, né? Tanto que não adianta o tamanho das rochas em que foram construídas os templos, né? Vão ser destruídos. Ele quer dizer, mostrando que o físico, o material somente, o reinado construído somente desta forma, em barreiras físicas, não trará nenhuma proteção, não evitará a destruição. Vai ser como um castelo de areia que vai ser destruído, né, rapidamente. Então,
a gente, né, ele está mostrando aqui, né, que eles estão atuando contrários à lei de Deus, na injustiça, na maldade, na mentira, na desonestidade, e que isso não prevalecerá. E eles, né, até o último minuto ainda acreditam, né, que se manterão desta forma. E César, né, e Pilatos, apesar de ter já a clareza, né, de quem é Jesus e do porquê, né, os líderes religiosos querem matá-lo, e de ter a clareza, né, e por diversas vezes aqui ter declarado, né, o seu lado, ele ainda assim não se mantém, né, firme no que ele deveria ter se mantido, né? Então ainda Jesus diz: maior serão as consequências dos líderes religiosos, de Judas Iscariotes, de Caifás, mas que Pilatos também não fez o que ele sabia que deveria ter feito, né? E que mesmo declarando, né, que não via crime algum, né, mesmo declarando que queria libertá-lo, mesmo lavando as suas mãos quanto a condenar e executar, né, Jesus, um sangue justo, né, ele mesmo assim, pela sua reputação, né, então é pela sua reputação que ele permite e ele entrega, né, Jesus à execução. Então a gente tem de trazer, né, para os dias de hoje, que muito ainda são as pessoas que querem prejudicar, né, destruir, falar mal, né, daquelas que se colocam num caminho do correto, né, do que é justo, do que é honesto. E Jesus mostra aqui que apesar das grandes dificuldades e do grande tormento, né, realmente que a gente passa para se manter neste caminho, né, que a gente tenha a firmeza e a confiança, né, de se manter, porque é o caminho que realmente vale a pena, né? Então é o caminho realmente da consciência, do autogoverno, né? E também, consequentemente, de uma verdadeira vida próspera, né? De um verdadeiro reinado, né? Porque quando a gente se governa, quando a gente tem, a gente busca, né? E assimila, internaliza toda esta consciência, né? E se mantém firme mediante os problemas, e não só se manter firme, mas tem a postura, né? Pra gente resolver, a gente se desenvolver, para a gente conseguir, né, se posicionar, para a gente conseguir cada vez mais clareza, coragem para resolução, né, a gente vai alcançando realmente os patamares do verdadeiro governo, né, da verdadeira prosperidade. E as pessoas aqui, né, que lamentam quando Jesus está aqui, né, carregando a sua estaca de tortura,
né? E pessoas e mulheres aí lamentam, né, a vida aí, né, de Jesus. Jesus, né, diz para que não lamenteis por ele não, lamentas por ti mesmo, né, que permite, né, vai na dos outros, né, não se mantém firme naquilo que sabe, naquilo que viu, né, e agora vem lamentar, né, lamenta por ti mesmo, lamenta por vossos filhos, porque vais preferir que fosseis estéril, né? Vais preferir que não tivesseis filhos e nem amamentado eles, né? Tamanho vai ser o seu sofrimento, o sofrimento de vocês, né? E tamanho vai ser a destruição, né? Do povo aí, né? De Jerusalém pelos romanos, né? Vai ser realmente vai ser, a nação judaica vai ser devastada, né? Então as consequências, né, inevitáveis da hipocrisia, da mentira, da maldade, de você saber uma verdade e não se posicionar firme na direção dela, né? Permitir que pessoas justas, né? Pessoas honestas, pessoas que realmente estão num caminho valoroso, né? Você sabendo o contrário permite, né? E muitas vezes entra na onda, né? Daqueles que estão na iniquidade, daqueles que são injustos, né? Daqueles que são corrompidos, né? E se deixa levar então, né? Por esses e não pelo que realmente sabe, né? Que é a verdade, que é o correto, que é o caminho. Então essa aí é a história de hoje, né? Que a gente, em todas as lições, né? A gente traga a reflexão para nossa vida e não só a reflexão, mas a prática, né? Que a gente se atente de forma muito astuta e verdadeira e clara, né? Para o que as pessoas nos falam, né? Muitas vezes as pessoas estão falando mal de outras para prejudicar, né? Não é a verdade, é a mentira. E eu acredito, eu nem conheço, né, a pessoa, e eu acredito, né, pela necessidade de afeto, de pertencimento, de reconhecimento, de validação e aí, né, são os erros e as injustiças são grandes, mas as consequências, né, são piores ainda. Então que a gente realmente, né, se coloque no caminho primeiramente da clareza, né, das coisas, das pessoas, né, e que a gente realmente vá se libertando da nossa cegueira e das nossas prisões emocionais em que estamos iludidos, né? E em que estamos aí realmente cegos, né? As prisões emocionais, essas que eu acabei de falar, né? A necessidade de validação, a necessidade de pertencer àquele grupinho, então eu faço o que for, né? Então passo por cima de valores, de respeito, passo por cima de princípios, passo por cima de qualquer coisa,
né? Para continuar pertencendo, para continuar tendo migalhas, né? De validação e de afeto, de reconhecimento, né? Também ilusórios, né? Haja vista que é uma manipulação, né? Daqueles que têm interesses em prejudicar outras pessoas, de se utilizarem, né, da massa de manobra e da cegueira dos outros e da imaturidade dos outros, né, para os intentos iníquos, né? Então que a gente vá despertando e abrindo cada vez mais os olhos, né, para isso. Então hoje é isso. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com pessoas que você sabe que queiram o exemplo aí de Jesus nas suas vidas. E se você quiser receber mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para notificações. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!